Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar nossa live. Vamos andar, né, na luz daquilo que Deus tem para nós. Hoje é um dia especial e eu vim te falar acerca de um novo projeto que está nascendo para esse mês de setembro, né? Setembro Amarelo é o mês de prevenção contra o suicídio. E eu tenho visto muitas vidas sendo desperdiçadas, porque no momento de crise, no momento de dor, as pessoas não sabem gerenciar as suas emoções. E isso provoca um dano, às vezes irreversível. E se eu e você não fizermos nada, quem fará? Se eu e você, que temos a palavra da verdade, não nos levantarmos contra esse espírito que às vezes interrompe vidas de forma precoce, né? Quem fará? Como diria Isaías, né? A quem eu enviarei, quem irá por nós? Então você não foi salvo só para ser salvo, você foi salvo para que através da sua vida pessoas conheçam a verdade que liberta, e essa verdade é Jesus. Então, hoje nós damos início ao nosso projeto Laboratório de Sabedoria. Por que laboratório? O que é um laboratório? Um laboratório é um local de testes, onde através de experimentos, hipóteses e testes, você vai validar uma determinada hipótese. Você vai comparar, você vai misturar, você vai mensurar e você vai tratar os dados através da sua experiência. Por que é laboratório? Porque precisa que você faça a sua parte. Nós vamos passear ao longo dos próximos 31 dias, começando hoje até 30 de setembro, usando as emoções de forma sábia ou com sabedoria. E hoje nós vamos falar a nossa primeira emoção. Já eu vou falar para vocês qual é, mas o que é usar as emoções com sabedoria? É usar elas na intensidade certa, no volume certo, no lugar certo, com as pessoas certas, ou seja, é dar a intensidade, o significado que cada situação merece, aonde você passa a agir ao invés de reagir. A ideia é que ao longo do mês você comece a passar por um processo de autodescoberta e ver como as tuas emoções têm afetado os teus resultados. E isso só vai acontecer quando você escolher intencionalmente construir uma emoção sadia para tudo. Né? Não adianta você ser muito equilibrada dentro da sua casa e ser completamente desequilibrada no seu trabalho, nos seus outros ambientes. Não adianta você ser totalmente equilibrada nos outros ambientes dentro da sua casa, você ser uma pessoa completamente desequilibrada. Então, meu convite para você é que ao longo desse mês você tenha um caderninho. Se você já anda comigo, sabe, né? Que você precisa de um caderno para anotar as suas percepções, para a partir daquilo que você compreendeu, a partir dos testes que você vai fazer. Você vai receber muitos testes, um teste por dia, uma microação todos os dias, ao longo dos próximos 31 dias. Para quê? Para que você compreenda quem é você e seja você de propósito. Amém? Vamos orar? Deus, obrigada por esse dia, obrigada por esse momento tão especial. Nós somos, Senhor, gratos a Ti, porque em Ti nós podemos todas as coisas. Nós queremos abençoar a vida de cada pessoa, nós queremos consagrar esse trabalho a Ti. Queremos pedir, meu Deus, que cada pessoa que necessite, meu Deus, dessa palavra, Deus, elas recebam, que não haja qualquer entrave. Eu declaro que elas receberão o que elas necessitam, Pai, no momento certo em que elas precisarem. Eu te peço, Deus, dai-nos da tua sabedoria, da tua graça e do teu favor. Que esse seja um mês, Senhor, como nenhum outro, extraordinário, onde nenhuma vida se perderá, onde todos chegarão ao pleno conhecimento da verdade. E essa verdade, Deus, vai produzir em nós transformação. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deixa eu te falar, nossa primeira emoção é o temor do Senhor. Como a gente vai passear por provérbios de cada um capítulo, em ordem cronológica, nós vamos tirar uma emoção. Então, a gente vai aprender na prática
como usar essas emoções, o que são elas e de que forma ela vai conseguir te ajudar no teu processo, na tua caminhada, na tua jornada. Só que tem um detalhe, esse projeto ele não vai ser aqui no Instagram, ele vai ser no meu canal do YouTube, depois eu vou postar ele lá nos stories, você já segue para poder acompanhar o desafio, tá? Todo dia você vai receber uma instrução, vai ser um shortzinho rápido, vai estar também lá na minha comunidade no YouTube e você pode pegar e fazer o desafio, tá? E se quiser remarcar, usa a hashtag usando as emoções com sabedoria ou sabedoria com emoções, tá bom? Vamos lá. Provérbios, capítulo 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam o conhecimento e a disciplina. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que sabedoria é essa que Salomão está falando? É a sabedoria da terra? É a sabedoria da ciência? Não. Essa sabedoria, ela está explicada no capítulo 2 de Provérbios. E esse capítulo 2, ele vai dizer para que serve essa sabedoria, que é o princípio de todas as coisas. Olha só. Então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. A sabedoria de Provérbios 1:7 nada mais é que intimidade com Deus. Você só vai conhecer a Deus intimamente quando você aprender a temer o Senhor. E o que é temer o Senhor? Não é ter medo dele. Não é ficar com medo e apavorada. Deus vai me mandar para o inferno, Deus vai me castigar. Se eu não fizer isso, Deus... Não, nada disso. Intimidade. O que é intimidade? É relacionamento. Então, se você quer ser uma pessoa sábia, a primeira coisa que você tem que fazer é temer o nome do Senhor. E por onde você começa? Obedecendo. Aqueles que me amam, obedecem. Aqueles que me temem, que me amam, obedecem. Se você é meu amigo, você obedece. É o tempo todo Deus falando de obediência. Então, a amizade com Deus, a intimidade com Deus, ela está baseada na obediência. Então, nós vamos pensar em duas pessoas que foram, digamos assim, chamadas de amigos de Deus, tá? Abraão, a Bíblia vai dizer que Abraão foi chamado amigo de Deus. E por que ele foi chamado amigo de Deus? Tem um episódio interessante, você deve conhecer, quando Deus manda ele sacrificar Isaac, que ele está a ponto de sacrificar Isaac. A palavra vai dizer que o anjo vem e brada do céu e diz: Abraão, não mata a criança, porque agora eu sei que você teme ao Senhor. E por que ele teme ao Senhor? Porque ele obedeceu. Ele recebeu uma ordem e foi lá e obedeceu. Imediatamente, a Bíblia vai dizer que de madrugada, Deus falou com ele de noite, de madrugada, ele se levantou. Ele poderia ter dado várias desculpas, ter dito: eu não tenho lenha, eu ainda não preparei a roupa sacrificial de Isaac, eu ainda não separei as mulas, eu não conversei com Sara. Mas a Bíblia vai dizer que ele levanta de madrugada, pega o menino, 2 servos, pega tudo que precisava e foi-se embora. Obediência é isso. É você receber a ordem e obedecer. A outra pessoa foi Moisés. A Bíblia vai dizer que Deus falava com Moisés face a face. E aí o Salmo 103 ele vai dizer o seguinte, que Deus, ele revela os seus caminhos, né, a Moisés. Ao povo de Israel, ele revelou os feitos, mas a Moisés, que era amigo dele, que era íntimo dele, que conhecia o coração dele, ele revelou os caminhos. O que é conhecer os caminhos de Deus? É saber o porquê. Às vezes você entra na prova e você não sabe porquê. E quando você é íntimo de Deus, antes que você entre na prova, ele vai e te conta. Tá? A intimidade com Deus, ela vai te dar um conhecimento prévio do futuro, porque Deus, ele conhece o futuro e ele vai te contar, se você for amigo dele. Porque Deus, ele revela os seus caminhos e a intimidade do Senhor, como diz o Salmo 25, é para aqueles que temem o seu nome. E aí, se você quiser pensar um pouco mais, como que você pode temer o nome do Senhor? Você pode pensar em José. José, ele foi vendido como escravo, ele foi traído pelos irmãos, ele foi abandonado, ele foi injustiçado, ele foi preso. E aí, no momento, ele ficou muito tempo na casa de Potifar, tá? Quando você lê a Bíblia, você acha que o tempo ali é uma coisa corrida atrás da outra, não. Mas ele serviu na casa de Potifar muito tempo antes de ser tentado pela mulher de Potifar, tá? Cerca de quase 10 anos ele fica ali trabalhando, servindo, dando o melhor dele, sendo exemplo em tudo. E aí aquela mulher, ela devia ser bonita, cheirosa, bem vestida, e ela ataca ele. E no momento em que ela vai pra cima, ele diz um negócio muito forte, ele diz: como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus?
Ele não estava preocupado em ofender Potifar, ele não estava preocupado em defraudar a esposa de Potifar, ele não estava preocupado com a opinião dos servos, ele estava preocupado com o relacionamento dele com Deus. E o temor do Senhor é isso, é quando você coloca o teu relacionamento com Deus acima de todas as outras coisas, inclusive contra a tua ofensa. Às vezes você fica ofendido com uma coisinha besta, uma coisa básica, e você não consegue, tá? Você não consegue perdoar. E aí você acha que você está sendo certo, você está justo, mas a Bíblia diz que aquele não perdoa, não tem as suas orações ouvidas. De repente as suas orações não estão sendo ouvidas porque você está em desobediência. Qual que é a desobediência? Não está perdoando. Ah, mas não sabe o que me fizeram. Não interessa. A Bíblia diz o quê? Se as pessoas se arrependerem, você vai lá e perdoa elas? Não. A Bíblia diz perdoa, porque se você não perdoar, Deus não te perdoa. Não tem uma condição. A única condicionante é se você não perdoar, Deus não te perdoa. É simples assim. E às vezes a gente quer negociar, quer barganhar com Deus quando a gente não está obedecendo a palavra. E sem obediência à palavra, não tem como você ter o temor do Senhor. É o temor do Senhor que faz você obedecer a palavra. É por causa do temor do Senhor que você se desvia do mal. É por causa do Senhor, do temor do Senhor que você vai perdoar as pessoas. É por causa do temor do Senhor que você vai se livrar de muita encrenca. Às vezes você vai receber um convite, você sabe que você não devia estar lá, a luzinha é acendida, mas você ignora, você bloqueia o aviso do Espírito Santo. E aí você se mete em confusão. E aí depois fica lá no sufoco pedindo para Deus te livrar, porque você foi desobediente. Então o temor do Senhor, ele vai te levar a um lugar de intimidade. E o lugar de intimidade vai te levar ao lugar da bênção que tu tanto procura. A intimidade vai te livrar de muita coisa, mas ela também vai te coroar de honra, de riqueza, de glória, porque é isso que a Bíblia diz, porque aquele que tem sabedoria, aquele que tem o conhecimento de Deus, aquele que é íntimo de Deus, recebe honra, bens, glória, nada lhes falta, nada lhes improspera, porque o plano do Senhor na vida dele se cumpre por causa do quê? Da intimidade que ele tem, do conhecimento que ele tem, e por causa disso, ele manifesta o seu favor. Esses dias eu estava muito preocupada com o entendimento que eu tinha tido acerca da vida do meu filho. E aí uma coisa que Deus me disse, não te preocupa com isso. Eu escolhi abençoar o teu filho. Eu lembro que quando eu estava grávida, que eu passava muito mal, eu orando, Deus disse, eu vou abençoar o teu filho. E esses dias, né, no desafio aí dos portais de oração que a gente fez com Ore Comigo, e amanhã a gente entra no novo desafio, né, e eu lembro que uma das coisas que Deus falou muito forte no meu coração, lembrando aquilo que ele já tinha me dito, eu vou abençoar o teu filho. Porque quando você tem intimidade com o Senhor, ele revela os caminhos, os desejos do coração dele, a vontade dele para a tua vida. E isso não vai acontecer sem que você tema o nome dele. Israel andou 40 anos no deserto e nunca se preocupou em entender o Senhor, mesmo estando ali, visível, a coluna de fogo, a coluna de nuvem, todos os dias ali com eles, mesmo assim, eles não temiam o Senhor. E como é que eu sei que eu temo ou não ao Senhor? Qual que é o teste? Reclamar. O que acontecia quando a vontade do povo de Israel não era feita? Eles reclamavam, não contra Deus, mas eles reclamavam contra Moisés e contra Arão. E aí o que Moisés dizia? Olha, a reclamação de vocês não é contra mim, não é contra Arão, é contra Deus. Só que como a gente é muito espiritual para culpar Deus, a gente sempre vai culpar outra pessoa. A gente vai reclamar da situação, a gente vai reclamar do governo, a gente vai reclamar do pastor, a gente vai reclamar do líder. Pensa nisso, se você é uma pessoa que tem reclamado muito. E mais, como é que eu sei que o temor do Senhor está fincado com raízes profundas na minha alma? Não é difícil obedecer os seus mandamentos. Neemias, quando eles terminam de fazer a reconstrução ali do muro, e está tudo estabelecido, Esdras vem, eles fazem, né, um púlpito, digamos assim, Esdras vai, eles ficam a manhã toda lendo a lei. E aí quando eles terminam de ler a lei, o povo começa a chorar. O povo começa realmente a se quebrantar ali, porque a exposição à palavra do Senhor, ela precisa trazer luz sobre o meu e sobre o teu pecado. Se isso não acontece quando você se encontra com Deus, se você entra no seu quarto e Deus não te revelou pecado nenhum, teu nível de santidade já está suficiente para você ser arrebatado. Não sei porque você está na terra ainda, mas enquanto a gente estiver na terra, esse nível de santidade,
ele é exposto à santidade de Deus. E a santidade de Deus, ela é muito superior à minha e à tua. Então, a exposição à palavra, ela precisa confrontar o meu coração, as minhas motivações. Porque, às vezes, o coração está reto, mas a motivação está completamente torta, completamente errada. E esse desvio padrão, que às vezes a gente acha que está certo, não vai produzir em nós transformação. Então, ali, quando o povo foi exposto, que eles viram o pecado que eles tinham cometido, eles começaram a chorar, eles começaram a se lamentar. E aí Neemias diz, não chore, esse é um dia de grande festa. Por quê? Porque às vezes quando você está num processo de oração, de consagração, Deus começa a te mostrar o teu pecado, você começa a se entristecer. Poxa, eu achei que eu era uma pessoa legal. E aí Deus vai e te mostra, você não é uma pessoa tão legal assim. E aí, o que Neemias diz? Vai lá e obedece. E aí eles recebem uma missão muito difícil. Qual que era a missão que eles receberam? Os sacerdotes, os líderes, os levitas, eles haviam se casado com mulheres estrangeiras. E chega um ponto que Neemias vai dizer agora, despeça, se livre do pecado de estimação. O jeito de você saber se você realmente teme ao Senhor é abrir mão do teu pecado de estimação. E aí, qual que vai ser o desafio de hoje para você treinar essa emoção, o seu teste, né? Você presta atenção, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu caderninho, você vai escrever uma oração de gratidão a Deus. Só isso, Tina? Sim. Quando você escreve a tua oração, você vai perceber o que você tem colocado diante de Deus. E isso é extremamente poderoso para você sondar o seu coração, para saber se você é uma pessoa egoísta, que só consegue pensar em você, que só consegue pedir as coisas por você, se você não entra no seu lugar de intercessão. Porque a oração é um lugar onde você entra e ela é progressiva. À medida que o Espírito de Deus ele vai se manifestando no teu momento de oração, ele vai produzir em você, tá? Ele vai produzir em você os desejos do coração de Deus. E geralmente ele vai te tirar desse lugar de comodismo do eu para levar para o todo, porque o alvo de Deus são todas as pessoas. Tá? Então escreve a tua oração, veja pelo que você é realmente grato ao Senhor. O salmista, ele era grato por poder contemplar o nascer do sol. Falta para nós, né, esse temor santo aonde a gente consiga realmente contemplar Deus por quem Ele é. O meu desafio para você, o meu convite para você nesse desafio é que você realmente descubra os caminhos do Senhor. Porque se você descobrir o caminho do Senhor, se você ter o conhecimento do Santo, como diz a palavra, as tuas emoções serão tão estáveis como as colunas que sustentam a terra. Amém? Deus te abençoe, te dê um ótimo domingo, que você possa se mover por fé e não por vista, que você possa confiar no processo, se você está no processo, se você não está no processo, entra no processo. Nós estamos no mês de Elu, que você possa realmente colocar o seu coração diante de Deus, aproveita já que amanhã é o primeiro dia do próximo mês, já consagra ao Senhor o teu mês, faz um jejum essa semana, se desafia a sair do lugar onde você tem estado, para que você possa experimentar coisas novas em Deus. Deus te abençoe e até a próxima. Não esquece que o nosso desafio vai ser no YouTube, tá? Essa é só a live de chamada para que você realmente possa, que tá aqui nesse lugar, possa também ir lá pro YouTube ser abençoado. Deus te abençoe. Até a próxima.